bom dia, bom sábado. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui, tendo essa oportunidade de ministrar a sua palavra. E quero dar também boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet e também pela rádio web Advir. Que Deus possa estar com você nesse momento. Eu gostaria de voltar a nossa atenção para entendermos um pouco mais da nossa história, da nossa mensagem como os adventistas do sétimo dia. E eu vou iniciar as minhas reflexões tendo como base Apocalipse 14, verso 12. Abra sua Bíblia. Para quem não está muito familiarizado com a Bíblia, Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Capítulo 14, versos 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, somos de fato uma igreja evangélica ou apenas uma seita supostamente cristã, com doutrinas esdrúxulas e com um enorme senso de exclusivismo? É isso que nós somos? Em outras palavras, qual é o papel de Cristo na nossa fé? Nós acreditamos na suficiência de Cristo para o perdão dos nossos pecados e salvação da nossa alma? Acreditamos que não há nenhum outro nome embaixo do céu, que não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Acreditamos que Cristo é de fato tudo em todos. Pregamos o evangelho crucificado ou um evangelho mesclado com obras e realizações humanas? Um evangelho, quem sabe aí, que Cristo tem que compartilhar conosco as nossas obras perante Ele. Essas perguntas parecem irrelevantes hoje no nosso contexto, mas foram muito relevantes no nosso passado. E nós temos notado ultimamente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem sofrido ataques de teólogos, de pastores, de outras denominações cristãs. Acredito que alguns fazem por ignorância e falta de conhecimento. Já outros fazem deliberadamente por maldade. O fato é que esses ataques contra a Igreja Adventista se intensificaram nos últimos anos, né? Isso se dá pelo fato que muitos pastores adventistas, muitos teólogos adventistas, têm se destacado nas redes sociais, né? E como já dizia a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação. Mas com certeza, os ataques à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com certeza é um ato profético. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente e sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. De fato, meus irmãos, muitas vezes nós adventistas somos muito mal compreendidos, né? Temos doutrinas exclusivas, diferente do mundo evangélico. E existem dois pontos básicos ali que geram essas discussões. O primeiro ponto é a justiça pela fé, somente em Cristo. Muitos dizem que nós somos justificados pela lei ou pelas obras da lei. O outro ponto são os escritos da Senhora White, né, e sua autoridade em relação às Escrituras. Muitos dizem por aí que os escritos da Senhora White são superiores à Bíblia, ou estão de igualdade ao cânon sagrado. E nesta manhã, meus irmãos, eu quero me debater aqui no primeiro ponto. Fé e obras. É um dos assuntos mais controvertidos na experiência cristã. E muitas vezes nós, como adventistas, estamos confusos como se dá o processo de salvação. Estamos confusos. No texto
que nós lemos, o texto básico aí que nós lemos do livro de Apocalipse, né, ele faz parte do contexto das 3 mensagens angélicas, né, e eles ocupam um lugar central da nossa mensagem como adventista do 7º dia. A senhora White sustentou desde o início do seu ministério que Deus havia comissionado especialmente o adventismo para pregar a mensagem dos 3 anjos. E assim como os outros pioneiros, Ellen White via as 3 mensagens angélicas como uma cadeia perfeita de verdade, que se estendia desde a década de 1840 até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Essas mensagens foram importantes para nós no passado, né? Abriram a pregação e a nossa identidade como adventista do 7º dia. Ellen White e outros pioneiros sustentavam que Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em outubro de 1844 para realizar a obra final da expiação. Ele confiou aos seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. E ela tem uma citação interessante que ela diz: esta mensagem do 3º anjo é a última mensagem. Não há mais mensagens a seguir, diz ela. Não há mais convites de misericórdia a serem feitos, depois que esta mensagem tiver feito o seu trabalho. E a pregação aí das mensagens dos 3 anjos, e com as últimas mensagens do último anjo, foi a realidade da nossa mensagem. Se nós considerarmos a mensagem dos 3 anjos, temos 4 pontos que ela aborda. A perpetuidade da lei de Deus, Deus como Criador, restauração do sábado bíblico do 7º dia, a justificação pela fé e o santuário celestial. Nossos pioneiros, quando viram ali o contexto de Apocalipse 14, eles não tiveram nenhuma dificuldade em identificar a maioria desses pontos. Mas muitos não conseguiram identificar a fé de Jesus. Este é um ponto que Ellen White procurou esclarecer na sessão de Minneapolis, de 1888. Para quem não sabe, os adventistas sempre se reúnem de 4 em 4 anos, chamado de conferência geral, para discutir assuntos doutrinários e muitas vezes atualizações. E nessa reunião de 1888, ali no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, teve a 27ª Conferência Geral dos Adventistas dos 7º dias. E ela enfatizou: Jesus se tornando o nosso portador de pecados, para que ele possa se tornar nosso Salvador que perdoa os pecados. Ele veio ao nosso mundo e levou os nossos pecados, para que possamos receber sua justiça. A fé na capacidade de Cristo de nos salvar amplia a plena e inteiramente a fé de Jesus. Sobre uma perspectiva mais ampla, a mensagem do 3º anjo incorpora tanto a lei e o evangelho. E um período anterior a esse período, antes de 1888, infelizmente os nossos pioneiros, eles começaram a perder de vista a justiça pela fé. E até hoje, isso permeia em alguns ciclos adventistas. Pouco depois ali do grande desapontamento de 1848, ainda na nossa formação de nossas doutrinas, né, tínhamos Cristo como a base da nossa doutrina cristã, mas pouco a pouco começamos a perder o significado da justiça de Cristo. A partir ali de 1853, começamos a perder a principal mensagem do Evangelho. Isso no afã de defender a validade da lei e a validade do sábado. Claro que isso ocorreu pela uma má compreensão da mensagem do 3º anjo. Hoje, por exemplo, muitos adventistas ainda temem, quando falam o que Jesus Cristo está fazendo no santuário. Não era assim que diziam? Olha, seu nome pode estar passando agora
no santuário celestial. Não é assim que diziam? Como se Cristo estivesse fazendo um checklist das nossas obras. Irmãos, isso é heresia. Cristo não está fazendo isso no santuário celestial. Pelo contrário, está analisando a nossa fé. E isso refletiu inteiramente dentro da igreja adventista. Pregamos tanto a lei, tanto o sábado, que desconfigurou a nossa teologia e fé. E a senhora White chegou a declarar: como povo, temos pregado tanto a lei, até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam nem orvalho e nem chuva. Não devemos de modo algum confiar nos nossos próprios méritos, mas nos méritos de Jesus de Nazaré. Muitos adventistas ali, convictos de que a verdade, a lei e o sábado era a última mensagem a ser pregada ao mundo, desconfiguramos a nossa fé teológica. Nos tornamos legalistas. Eu digo, não são todos, mas uma grande maioria na época se tornou legalista, ou seja, justificando a sua vida pelas obras da lei. Eles criam no sacrifício expiatório de Cristo. Eles acreditavam que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Eles acreditavam nisso. Mas uma vez a pessoa convertida, tudo aí era a partir de obras, de nossas obras humanas. Um grande pastor adventista e teólogo na época, J.F. Bellady, em 1891, olha só um artigo que ele escreveu na revista Herald: para dar satisfação aos pecados passados. A fé é tudo. É realmente precioso, disse ele, o fato de que o sangue de Cristo apaga todos os nossos pecados e purifica o registro passado. Somente a fé nos faz apropriarmos das promessas de Deus. Mas o nosso dever atual é que nos compete realizar. Aí ele pergunta: que dever é esse? Obedeça à voz de Deus e viva, ou desobedeça e morra. Que citação legalista. E era um grande teólogo ali, adventista na época. A obediência era tudo para eles. Tudo. A obediência era um lema que lhes pautava a fé. E, infelizmente, muitos de nossos pioneiros, ali antes de 1888, a nossa doutrina da justificação pela fé consistia numa estranha junção de fé e obras. Para muitos a fé era importante somente após a conversão. Daí para frente, era tudo pelas obras. Jesus não ocupava mais um lugar na santificação. E foi nesse contexto que a reunião na 27ª reunião de Minneapolis, dois grandes pastores surgiram. Dois grandes pastores surgiram. Alonso Jones e Waggoner. Dois homens enviados por Deus para chamar a atenção de sua igreja. Eles enfatizavam que a justiça humana não passava de trapos de imundícia, como disse Isaías no capítulo 64, verso 6. Tudo é pela fé em Cristo. Obras de justiça humana não contam, nem antes e nem depois da salvação. E ali, após a reunião de 1888, a senhora White tentou ainda reforçar a base desses dois pregadores. Ela diz: somos os legítimos continuadores da reforma protestante do século XVI. E nós sabemos qual foi o valor do conteúdo da reforma de Lutero. E ela, se referindo ainda ao ano de 1808, ela declarou: o alto clamor do terceiro anjo, começado na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os nossos pecados. Apesar dos esforços da senhora White e de muitos outros que a partir de ali, a partir de 1888, ainda nos nossos ciclos permeia algo
que causa arrepio a muitos adventistas. Falar sobre justificação pela fé causa arrepio a muitos adventistas. E essa realidade ficou evidente numa pesquisa feita pela UNASP, junto com os teologanos. Os teologanos são os que fazem teologia, que serão pastores. E o UNASP, ele fez uma pesquisa, eu destaquei aqui 3 perguntas. Todas essas perguntas estavam erradas. A pessoa só devia afirmar, está certo ou errado? E eu selecionei 3 perguntas aqui. Diz o seguinte: no dia do juízo, a nossa absolvição ou condenação dependerá daquilo que fizermos ou deixamos de fazer. 44,9% dos teologanos afirmaram que essa declaração está correta. Outra pergunta: a justiça de Cristo, aceita pela fé, é o nosso passaporte para o céu, mas o visto de entrada é a nossa perfeita conformidade aos mandamentos de Deus. 37,98% afirmaram que esta declaração está correta. Lembre-se, essas perguntas que eu acabei de mencionar estavam totalmente erradas. E aí, após analisar essa pesquisa, eu me perguntei: se os nossos teologanos estão assim, como estão os nossos membros? Como você entende o processo da salvação? Como funciona a fé? Como funciona o processo da salvação? E se você fizer uma análise mais profunda dessa pesquisa, você vai ver que o nosso principal problema dessas perguntas é que nós chamamos de legalismo. Legalismo, meus irmãos, é obter a salvação pela observância da lei. Ele é um dos mais antigos problemas da igreja cristã. Um dos mais antigos. Surgiu ali no livro de Atos. Legalismo também existia no contexto do Antigo Testamento, mas também surgiu na igreja cristã. Agora existe uma confusão. Legalismo não é estrita obediência à lei. É comum no nosso meio, quando você encontra um irmão, que ele é detalhista, ele gosta dos detalhes, ele questiona, ele quer fazer tudo certinho. E muitos já dizem: esse aí é legalista. Legalismo não é estrita obediência à lei. Legalismo é tentar alcançar a salvação pelas obras da lei. Isso é legalismo. O próprio Cristo disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 5. E um ponto muito simples que nós temos que entender: que a lei existe para ser obedecida. Deus exige obediência perfeita. Nada mais e nada menos do que isso. Nada mais e nada menos do que isso. O legalismo, ele é comum em se manifestar nos meios onde se enfatiza a guarda da lei. Foi assim no contexto do judaísmo e foi assim no contexto da igreja adventista. Mas a primeira coisa que temos que entender nesse contexto é uma coisa chamada pecado. A coisa mais elementar que leva ao legalismo. Pecado. Se você não entende o que é o pecado, você vai se tornar um legalista. Você vai ser um perfeccionista. A realidade do pecado é o entendimento básico da justificação pela fé. O que é que nós dizemos? Vou perguntar para vocês agora uma pergunta. O que é o pecado? É o quê? Transgressão da lei. Não tem nada de errado com esse relato de João. Está correto, 1 João capítulo 3, 4. Mas agora eu pergunto: e uma criança, um bebê, ele é ou não é pecador? Como é que ele transgride a lei? Como?
Ele não tem consciência. Fala um bebê de 6 meses. Então, não necessariamente pecado é a transgressão da lei. Pecado pode ser omissão. Na verdade, irmãos, o pecado é uma herança de Adão e Eva que temos no nosso sangue, um veneno que temos em nosso sangue, né? Que temos em nosso sangue. E ali, quando Adão e Eva estavam no Éden, quando eles pecaram, essa descendência, esse veneno passou para nosso sangue e está conosco até hoje e ficará até a glorificação. Quando Jesus glorificar todos, sim, aí sim, o pecado será exterminado. Mas enquanto isso, somos pecadores. Não adianta. Cedo ou tarde, você vai pecar, né? E voltando ao assunto dos bebês, uma pesquisa feita pela Universidade de Zurique e publicada na revista Nature, eles pegaram 249 crianças. Os bebês não contam porque não tem nem como falar, né? Mas pegaram crianças. E o artigo diz o seguinte: chegou à conclusão de que os bebês, antes dos 7 anos, né, das crianças, são monstrinhos egoístas. Eles não estão nem aí para o outro. A pesquisa pegou 229 crianças e deu um docinho para cada um. E pegaram outras crianças e disse: agora você vai ter que compartilhar esse doce com o seu colega. 92% das crianças comeram o doce por inteiro, não deram uma chance para o coleguinha. Comeram o doce por inteiro. As crianças já com 9 anos tiveram uma reação um pouco melhor. 70% comeram o doce, só 30% deram um pedaço. Pequeno, né? Já passaram por essa experiência? Uma vez eu estava com meu filho, e ele estava comendo, eu pedi para ele um pedaço de... Ele fez um ato cirúrgico, ele pegou o menor pedaço que ele podia ali do prato, menor, e me deu. Somos egoístas. O salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas infelizmente hoje, o pecado não tem sido levado a sério. Na verdade, para muitos o pecado passou a ser uma coisa do ambiente, um trauma, né? Uma tristeza. Pecado não é meramente uma tristeza pelo erro, não é. E hoje já se fala até de uma herança genética. O pecado é uma herança genética, que é potencializada pelas nossas experiências de vida. E existe aí até uma nova disciplina chamada sociobiologia, que tenta identificar esses genes do pecado. E depois ali é só fazer um remédiozinho, e pronto. Você vai estar livre do pecado. Né? Irmãos, só ficaremos livres do pecado na glorificação. Você tem que entender o que é pecado. Você é um pecador, não adianta. Você nasceu pecador, foi resgatado, mas continua pecador. Continua pecador. E vai pecar. Agora existe uma diferença de pecado na Bíblia. O pecado da rebelião e o pecado não intencional. O pecado da rebelião é aquele pecado que você planeja, que você faz o curso do pecado. Esse tipo de pecado, Deus não tolera. Tá? Outro ponto que temos que entender nesse contexto de salvação é a lei. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Versos 19 a 20. Ora, se encontrou, eu vou ler. A versão diz: ora, sabemos tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem
o conhecimento do pecado. Paulo está sendo claro. Todos fiquem calados diante da lei. Sabe por quê? Porque são culpáveis. Você tem culpa diante da lei. A função da lei, meus irmãos, nunca foi justificar o crente, mas sim mostrar o pecado, mostrar a nossa deficiência. Mostrar a nossa deficiência. Então a lei revela quem eu sou. Revela o pecado. É isso que a lei faz. E a justificação, meus irmãos, só pode ser alcançada pela fé em Jesus. E não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei. Então qualquer esforço humano de tentar adicionar, de colocar obras à salvação, é heresia. É heresia. É heresia. Abra Gálatas, capítulo 3, versos 3. Gálatas, capítulo 3, verso 3. Olha o que Paulo diz. Sois assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne? O que começa no Espírito, não se aperfeiçoa na carne, ou seja, na lei. É isso que ele está dizendo. Aí você pode perguntar agora, tá bom, já que a lei, então para que serve a lei? Irmãos, a verdadeira salvação pela fé leva à obediência, leva a cumprir a lei pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Mas a lei não pode nos declarar justo, nem tampouco nos tornar justo. Ela não tem essa função, nunca teve e nunca terá. Nunca foi a intenção de Deus usar a lei para esse propósito. A lei não salva, sabe por quê? Porque ela não foi feita para salvar. Ela não foi feita para nos declarar justo, muito menos para nos tornar justo. Mas o mesmo Paulo fala que a lei que não salva, ele declara que ela é justa, santa e boa. Como conciliar isso? Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 8, ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Legítimo. A lei é perfeita, porque Deus é perfeito. A lei é santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. Isso também significa que a lei é eterna, porque Deus é eterno, e ela representa o seu caráter. Cristo, ele morreu na cruz para de muitas coisas preservar a integridade da lei. A integridade da lei. Aí vem aquela pergunta: se eu me converti, eu me batizei, né? A lei revelou o pecado, eu tive consciência do meu pecado, né? Meus pecados foram perdoados. O que acontece então depois da salvação? Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito mal compreendido pelos nossos irmãos evangélicos. Jamais Paulo aqui está dizendo que a lei foi abolida. Ela diz que a condenação da lei não faz mais parte daqueles que estão salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas jamais foi extinguir a validade da lei. O que nós já falamos? Nós falamos de legalismo, falamos de pecado, falamos de lei e vamos falar agora de fé. O que é fé? Charles Spurgeon, um grande pregador batista, ele diz o seguinte: a fé
é a mão vazia que recebe o dom de Deus. Esse dom, meus irmãos, é a graça. Esse dom é o favor imerecido de Jesus por nós. A fé, ela deve ser aceita como um dom. Deve ser aceita como um presente. E aonde se atestou essa graça? Na cruz. Diz a senhora White, não poderia dizer que lhe era possível fazer mais. Não poderia dizer que no dom de Jesus, Deus deu todo o céu. O céu. A fé, claro que a fé de maneira nenhuma anula a guarda dos mandamentos. Mas é pela fé que somos salvos, é pela fé que somos justificados, e é pela fé que somos santificados e habilitados para a eternidade. Tudo pela fé. A guarda dos mandamentos, quando sincera, é o que nos distingue como verdadeiros filhos de Deus, pois as obras são expressão da nossa fé. O que disse Jesus? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Portanto, irmão, não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Guardamos a lei não para ser justos, mas porque fomos justificados por Jesus. Não guardamos a lei para ser santos, mas porque fomos e continuamos sendo santificados pelo poder do Espírito Santo. Não guardamos a lei com espírito de barganha, para obtermos algo em favor de Deus, mas sim porque fomos alcançados pela sua graça e pelo seu amor. E isso gerará em nós frutos de obediência. Lembrando desse amor. A senhora White diz, então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Eu não quero dizer aqui que a obediência será automática. Não. Enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos um esforço a fazer. São as nossas decisões. O Espírito Santo pressiona a sua mente. Você escolhe se quer fazer o certo e o errado. E é aí que entra o esforço humano. Só isso, irmãos. Não existe mais nada que nós possamos fazer. Nada. Nada. Há único esforço humano que entra, e eu coloco esse esforço humano entre aspas, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida, dizendo, botando em nossa mente, dizendo o que é o certo e o errado, e nós tomamos a decisão. E todos nós sabemos, meus irmãos, o papel que a nossa obediência e lealdade vão desempenhar nos momentos finais desse mundo. Deus chamou eu e você para sermos testemunha num mundo mergulhado em trevas, em oposição a Deus. Voltamos ao nosso texto base, Apocalipse 14, 12. Tem 3 pontos aqui para finalizar o nosso sermão. Aqui está, primeiro ponto, a perseverança dos santos. Segundo ponto, os que guardam os mandamentos de Deus. Terceiro ponto, e os que mantêm a fé em Jesus. Quando ninguém mais o esperará, nós o esperaremos. Quando ninguém mais obedecer às suas leis, nós a obedeceremos. Quando ninguém mais tiver uma genuína fé para a salvação, uma fé na verdade, nós a teremos. Porque amamos a Cristo mais que tudo. Ele é o centro da nossa vida. E é com Ele que queremos passar a eternidade. Sabe, meus irmãos, muitos dizem que Cristo já poderia ter voltado. É verdade.
se nós tivéssemos confiado mais na graça de Cristo, mantido uma vívida ligação com Ele, pregado ao mundo a mensagem de misericórdia, abandonando aí o espírito de intriga, de murmuração, com certeza Cristo, meus irmãos, já poderia ter voltado. Irmãos, é hora de olharmos para Cristo crucificado e sua justiça, e pararmos de olhar para nós mesmos. Nossa justiça, meus irmãos, não passa de trapos de imundície, nada, e absolutamente nada que podemos fazer, podemos acrescentar àquilo que Deus fez por nós. A senhora White diz: marque os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro do Calvário, e você estará seguro. Cristo, somente Cristo e sua justiça poderão conseguir para nós o passaporte para o céu. Queria agora concluir esse sermão com duas citações, uma da Bíblia e uma da senhora White. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Citação da senhora White. Suspenso na cruz, Cristo era o Evangelho. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não conservarão nossos membros de igreja olhar nenhum no crucificado e ressuscitado, no qual centraliza a sua esperança de vida eterna. Essa é a nossa mensagem, nosso argumento, nossa doutrina, nossa advertência ao impenitente, nosso encorajamento para os que choram, a esperança para todo crente. Se pudermos suscitar o interesse na mente dos homens, que o leve a fixar os olhos em Cristo, poderemos afastar-lhes e recomendando somente e continuar a fixar os olhos no Cordeiro de Deus. Aquele cujos olhos estão fixos em Jesus abandonará tudo, morrerá para o egoísmo, creará em toda a palavra de Deus, o qual tão gloriosa e admirável, exaltada em Cristo. Essa é a nossa mensagem, a mensagem da cruz e todo o seu contexto do livro de Apocalipse, do capítulo 14. Essa é a mensagem que devemos proclamar. Essa é a mensagem que devemos viver. Essa é a mensagem que devemos conhecer. Que Deus possa te abençoar.